Olá, meu querido irmão, por aqui, professor Berardo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para mim é motivo de grande alegria ter você como meu espectador, tá? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sininho para que você seja notificado toda vez que a gente publicar um novo vídeo ou fizer uma live, tá? Dá uma olhada também nos links da descrição desse vídeo. Nós temos um grande portal com muita informação interessante para quem gosta das lâminas, tá? E esse vídeo é um oferecimento dos nossos patrocinadores do canal, a Ibéria Espadas Militares, a JP Abrasivos, a loja mais rápida do Oeste, porque você liga lá pedindo as suas lixas, os seus abrasivos, ele já tem tudo pronto, não tem que ficar mandando fazer, o que demora e às vezes atrasa o seu trabalho. Já põe na caixa e, via de regra, o pedido já sai para você no mesmo dia. E também oferecimento da T-Force Equipamentos, que produz a melhor linha de equipamentos para a cutelaria, desenvolvidas por engenheiros e também usinados em centro de usinagem, testados por um grande cuteleiro, que é o Ismael Bigelmeier, meu truta, meu amigo, tá bom? Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre a importância do aprendizado do Damasco na evolução da carreira na cutelaria, tá? Eu entendo que certamente a passagem do carbono para o Damasco seja o passo mais importante que um cuteleiro dá em toda a sua carreira. O aço Damasco ele tem um poder impactante muito grande em quem, por exemplo, gosta de lâminas, quem gosta de facas, de canivetes, etc. E tem a oportunidade de ver pela primeira vez uma lâmina feita por dois ou mais aços diferentes, que foram unidos, cujas camadas foram unidas a quente, mediante pressão, mediante impacto. Para quem gosta, é extremamente impactante, extasiante. Eu me lembro da primeira vez que eu vi uma faca de aço damasco, não tinha visto nem por revista, nada, não conhecia. E a primeira vez que vi pessoalmente uma faca do meu professor, do meu mestre, o grande cuteleiro Luciano Dornelles, e ele estava fazendo uma das suas obras de arte mais impressionantes, uma lapampa, uma gaúcha, com bainha toda confeccionada em aço damasco. Luciano Dornelles, a quem eu rendo sempre minha gratidão e a minha reverência pelo grande artista que é, pelo tamanho da generosidade que teve em me ensinar. E dos dois, eu só vi dois caras no mundo inteiro fazer uma bainha inteira em aço damasco, em todos esses 15 anos de carreira. Fuçando na internet, só encontrei o Luciano Dornelles e um outro cara. Detalhe, Luciano Dornelles ainda conseguiu fazer em damasco mosaico, cujo caldeamento é mecanicamente um pouquinho mais fraco, né? E é muito difícil de fazer uma bainha em aço damasco, ainda mais em damasco mosaico. E o Luciano Dornelles, faixa preta, 10º Dan, fez isso. Muito impressionante. E a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com uma peça de damasco foi uma lapampa do Luciano Dornelles. Eu lembro que eu segurava a faca assim, quase me cortando, e ele falava: calma que isso não é frágil como você está imaginando, tal. Eu fiquei absolutamente extasiado, estarrecido com a beleza daquilo. E o Luciano foi muito, muito gentil, muito carinhoso comigo, além, é claro, depois de me ensinar quase tudo que eu sei. Aprendi com ele, um cara de um coração imenso, o nosso grande índio. A ele a minha melhor continência, a minha melhor reverência, a minha saudação como o eterno aprendiz do Luciano Dornelles, um artista que tem o máximo do meu respeito como pessoa e como profissional. Bom, enfim, como eu estava dizendo, né? O aço damasco ele é extremamente chocante para quem vê pela primeira vez. E isso tem um impacto muito grande, especialmente nos clientes que compram as nossas facas. Porque o cara que entende um pouquinho do sistema, que você explica para ele que o aço damasco é feito como se fosse
como o próprio Luciano Dornelles, aprendi essa explicação com ele, né? Falando a respeito, eu lembro que ele explicava para os clientes na feira, início de carreira, eu sempre ficava do lado dele nas feiras expondo, né? Que o aço damasco é feito como se fosse uma massa folhada, que a gente intercalaria chapas de aços diferentes, sempre usando um aço níquel e um aço carbono, e isso era unido mediante calor e pressão, né? E a gente multiplicava as camadas, e isso é tudo muito pirante, muito alucinante na cabeça de quem tem um pouquinho de amor pelas lâminas, né? É muito impactante, tá? E, é claro, talvez o passo mais importante que o cuteleiro dá na carreira, porque você sai de uma lâmina feita de um único aço, que não tem perigo de abrir um caldeamento e etc., e parte para uma lâmina feita sempre com várias camadas, às vezes até milhares de camadas de aço, que foram minuciosamente caldeadas, fundidas uma na outra, formando desenhos um mais lindo que o outro, para os mais variados gostos, e aquilo é sempre muito impactante, muito místico, para quem gosta da ciência e da arte da cutelaria. E no Brasil nós temos uma variável ainda mais importante. Por quê? Já mencionei isso, nos Estados Unidos é muito comum você ver o cliente adquirindo as suas facas, colocando as suas facas em uso, sendo facas de aço carbono. Lá o cliente está preocupado com a questão do desempenho da faca. Ele quer saber se a faca corta ou se a faca não corta. Se a faca vai oxidar e vai desenvolver aquela pátina natural, aquela camadinha de oxidação natural que vem com o uso de uma faca de carbono, a qual particularmente eu acho lindo, maravilhoso, fica com cara de faca rústica, fica com cara de um artefato antigo, acho lindo, tanto que uso muito facas de carbono, né? A minha faca de EDC é uma faca de carbono. Lá, o cliente não se preocupa com essa questão estética, diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, para tristeza de nós cuteleiros, isso tem mudado, tá? E eu estou sempre falando no sentido de realmente mudar isso. Aqui no Brasil, o cliente compra a faca e às vezes ele fica entristecido a hora que aparece a primeira brotoejinha ali de oxidação na faca, o primeiro pontinho, parece que ele já perde o tesão pela faca, perde o gosto pela faca e acaba, às vezes até perdendo o gosto pela cutelaria custom, porque a faca oxida, tá? Lá nos Estados Unidos o comportamento do cliente é completamente diferente. Ele está preocupado se a faca funciona bem, se a faca corta bem, se ela tem o projeto adequado para aquilo que ele precisa dela como faca, e não está preocupado se ela vai oxidar. Tanto que é comum você ver no Blade Forums, que é o fórum, o chat lá de discussão mais frequentado no mundo, você vê lá alguma postagem de facas em uso, e a grande maioria dessas facas são colocadas em uso, especialmente caça, pesca, camping, são facas de carbono, tá? Lá os clientes usam muito as facas que compram em carbono. Por isso, a diferença de preço de uma faca idêntica, se você tiver duas facas idênticas, mesmo projeto, mesmas dimensões, mesmo material de cabo, mesmo design, tudo igual, uma de damasco e uma de carbono, a diferença é ínfima. Por exemplo, eu não produzo carbono, mas eu perguntei lá para um amigo que estava me ajudando lá a avaliar minhas facas quando eu fui para o Blade Show, nas oportunidades que eu fui para o Blade Show, para colocar as peças à venda, e eu perguntei, ó, essa boa e vale tanto? Tá, vale $2.200 na época. Tá, e se fosse em carbono? Uns 2.100. Ou seja, absolutamente, praticamente o mesmo preço, sendo que em alguns casos tem realmente o mesmo preço. Carbono e damasco tem o mesmo valor, tá? Sendo que o carbono, ele dá mais trabalho para finalização, leva mais tempo, porque tem que lixar até um grão de lixa mais fino,
e depois tem o trabalho de acetinar, o acabamento final é muito mais trabalhoso. E o damasco dá menos trabalho para esse acabamento, dá mais trabalho um pouco para o forjamento, porque, como eu disse, a gente começa aí com uma massa folhada de várias... O que você quer aqui comigo, cara? Sai para lá. E a gente começa com uma massa folhada de aço, como ensinou o professor Luciano Dornelles, meu mestre, e dá mais trabalho nessa fase de forjamento. Ou seja, praticamente as duas linhas de trabalho dão mais ou menos a mesma quantidade de trabalho. Por isso, não se justificaria ter essa grande diferença de valor. Mas, no Brasil, justamente por causa dessa questão estética, que os nossos clientes são tão apegados, há essa grande diferença de valor das facas. Então, para o cuteleiro é um salto muito importante, especialmente também na questão financeira. Por quê? Você vai passar a ser muito mais bem remunerado, tendo um retorno financeiro muito maior das suas peças e um arapuá. Não pica. Gruda no cabelo para quem tem. Eu não tenho mais. Você vai ter um retorno financeiro muito maior e, obviamente, uma aceitação do mercado muito maior na aquisição dos seus produtos. Ou seja, uma faca de valor maior, tá? Ela é muito mais fácil de ser vendida em se tratando de uma faca de aço damasco do que se for uma faca de valor maior também em aço carbono. É muito mais fácil você concluir uma venda de aço damasco. E, obviamente, tá? É natural que o cuteleiro, o profissional, trabalhe perseguindo uma melhor condição financeira. É absolutamente legítimo, é legal, é correto, para que ele possa dar melhores condições de vida para a família, pagar um bom plano de saúde, ter um bom local para moradia, ter um carro em condições boas de uso, ter a possibilidade de pagar uma boa escola particular para os seus filhos e etc. É absolutamente legítimo, é absolutamente desejável. Portanto, o salto do carbono para o damasco na carreira é de suma importância, tanto em termos de construção da própria carreira, quanto em termos de realização pessoal, porque o camarada vai ter muito mais reconhecimento no mercado, vai ter muito mais retorno financeiro e, portanto, vai ter muito mais condições de dar melhores condições de vida para sua família, o que é legítimo, tá bom? Então, pensa sobre isso, é importante, mas não se esqueça de dar o passo na hora certa. Não atropele, não coloque os carros na frente dos bois e não queira fazer aço damasco antes de ter o nível técnico, tá? E eu vou falar sobre isso num vídeo. Qual é o momento certo, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Não se esqueçam de dar uma conferida na Ibéria Espadas Militares, você que tem carreira militar, tá? Para você que precisa de lixas e abrasivos, JP Abrasivos é a melhor e mais rápida loja do Brasil, e também a T-Force Equipamentos, que produz os equipamentos mais fodásticos da cutelaria brasileira. Grande abraço, que Deus te abençoe.